Há histórias que não se contam apenas com palavras, sentem-se. No meio do esforço, da disciplina e da entrega diária, encontramos o mestre Yuri de Souza Paim, um homem cuja vida se confunde com a história do judo em Angola. No Rangel, onde tudo ganha vida, entre quedas e recomeços, não se formam apenas atletas, formam-se homens, constroem-se princípios e lapidam-se futuros. Antigo técnico da seleção angolana de judo, mentor de gerações e guardião de valores. O seu percurso é feito de resiliência, missão, paixão e total abnegação. No Kaizen Podcast de hoje, mergulhamos para uma conversa que vai para além das medalhas. Entramos na mente e no coração de quem fez do judo uma ferramenta de transformação social. Eu sou o mestre Yuri Paim e hoje eu vou contar-vos a minha história. Eu costumo dizer, esse é o meu laboratório, porque estamos a entrar na quarta década do Rangel, né? Nós já existimos há 33 anos. Na época em que nós começamos, era uma grande... Eu me considerava um aventureiro, porque muitos desses que já passaram aqui, que já são pais, outros já são avós, todos os dias eles têm sempre, não é reconhecimento, né? Eles dizem sempre para mim que só não são bandidos, têm agora as suas famílias, porque nós aconselhamos no momento certo, aparecemos no momento certo. Vendo que o Rangel está num bairro periférico, quando nós começamos, os bairros mais perigoso que falavam de Luanda era o Rangel, Samizanga e Kazenga. E nós do Rangel recebíamos jovens desses três bairros. Então nós servimos de pai, irmão, avós dessas pessoas. Então eles agora têm como o mestre Yuri chamam pai, né? Muitas vezes eu sou chamado de velho, que eu não me sinto mal, porque para ele velho não é chamar porque eu estou velho, porque eu também acredito que sou velho, né? Mas é o nome de carinho de me chamar um velho mestre. Sim, porque se nós vermos agora nos mestres que aqui existem em Angola, 80% dos mestres que agora existem a nível da Angola passaram pelas minhas mãos. Já vamos chegar aí, mestre. Eu gostaria de perguntar, quando olha para estes jovens aí à sua atrás, o que sente? Quando olha para eles a treinar, hoje em 2026, o que sente? O que lhe salta a alma? É um sentimento de gratidão, né? Não só deles como o meu, porque eu me sinto bem quando estou com jovens judocas, uma vez que a nossa modalidade já foi considerada modalidade de marginais, agora ser aprovado pela Unesco como a modalidade mais educativa do mundo. Então todos nós judocas, todos nós mestres, trabalhamos para isso. Então eu me sinto muito honrado e muito gratificante pelo trabalho. Se calhar muitas vezes já pensei, já disse que fiz a escolha errada, então agora eu não me sinto que fiz a escolha errada, fiz a escolha certa. Boa. Mestre, já entrando para si, quem é o Yuri Paim, onde e quando começa com o judo? Yuri Paim é um jovem
humilde do Rangel, que começou o judo aos 10 para 11 anos. E hoje está com 54. Ok. Agora com 54, quer dizer que eu tenho 44 anos de judo. Uau. É muita estrada, que para mim ainda acho que não é nada, né? Eu quero continuar sempre a dar suporte, ajudar, aconselhar. Eu costumo dizer, eu sou o mestre Yuri do Rangel, mas eu agora já não me considero o mestre Yuri do Rangel, o mestre Yuri do judo. Por quê? Porque eu lido com todo mundo, desde criança até adulto do judo. Aconselho, não só como meu atleta, eu aconselho até atletas de outras academias, porque eu acho que o judo não é só para nós termos nossos atletas. Eu acho que precisa ser adversário para haver competição. O nosso adversário não é nosso inimigo, nosso adversário de ocasião, uma vez meu adversário, outra vez meu colega, porque nós podemos ser adversários aqui e sermos colegas na seleção. Então eu acho que nós todos pertencemos a uma só família, que é o judo, que é o caminho para a suavidade, o caminho suave. O mestre Yuri nasce aqui no Rangel? Eu nasci na província do Bengo, Ok. mas felizmente... Quando é que veio para o Rangel? Eu desde tenra idade, eu costumo dizer, a minha mãe engravidou-se no Rangel, nasceu em Caxias e voltei. Porque eu fui no tempo de férias dos meus irmãos mais velhos, férias da escola, e que felizmente a minha mãe nasceu em Caxito, mas eu sou do Rangel. Porque eu me engravidam no Rangel, me nascem em Caxito, mas ainda no tempo de férias, depois de um mês ou semana, a minha mãe volta para Luanda aqui no Rangel, então eu sou do Rangel. E como é que entra para o judo? O mestre contou-nos que desde muito cedo entrou para o judo, nasceu no Bengo, veio para o Rangel muito cedo, mas como é que entra para o judo? O judo, eu costumo dizer que o judo é que me escolheu, porque a minha modalidade que eu sempre pratiquei, o judo era como um hobby. Eu sempre pratiquei futebol, passei nas melhores escolas de futebol, como a Combale, Nocale. Eu tive a sorte de jogar com Renato Campos, que foram atletas da seleção, Chinho, falecido Chinho também aqui do Rangel, o Mandalixo, que agora nós na seleção chamávamos Mendonça, nós quando éramos caçulinhas chamávamos de Mandalixo, porque ele era do escalão A, eu já era escalão B. Então, quando o Chinho era juvenis eu já era júnior, porque até nós é que aconselhamos e os mais novos do bairro praticar algum desporto, mas ainda assim nós a praticarmos o futebol, tínhamos judo como um hobby. Felizmente eu tive um professor, que é o professor Quilamba, que sempre me perguntava, Yuri, tens competição? Como somos muitos, então ele me liberava para ir competir judo, mas me exigia que eu tinha que subir para o pódio. Então às vezes era uma cobrança muito, eu tinha que levar aquilo muito com uma grande responsabilidade. Sim, uma grande responsabilidade. Então eu tinha que fazer o judo bem e para subir no pódio, para outras vezes eu ser liberado para ir competir. Então, e depois chegou uma altura em que eu no futebol fui afastado quando subi para sênior, e como eu gostava muito de competir, né? Quando falamos em competir, estamos a falar no futebol e no judo, então fui para o judo. Okay. Não deu, eu achei que não deu certo, não quis mais tentar numa outras equipas, então fiquei no judo. E para ser mestre, os meus colegas viam que eu tinha, se calhar, o dom. Eu costumo dizer, todo mundo é superdotado de alguma coisa. Se calhar o judo me escolheu, porque eu estava no futebol e se calhar na modalidade errada. Então, quando eu voltei para o judo, os meus colegas sempre que iam treinar, ele dizia, pô, o mestre explicou tanto, mas às vezes tem coisas que você chega e não explica, nós apanhamos de primeira. Como é que você faz? Eu digo, não, eu só presto atenção e se calhar eu explico de uma forma diferente. Se calhar os meus colegas já
viam o dom que eu tinha para ensinar os outros. E eles pediam, e eu falava que não queria ser mestre de judo. Vou competir quando chegar a altura de eu abandonar o judo, eu vou abandonar, se calhar vou fazer outras coisas. Falando em abandonar, mestre, alguma vez, por alguma situação, já pensou em desistir do judo? Eu fiz escolhas difíceis para tiver que manter o judo. Houve uma fase que o judo estava em via de extinção. Já não havia campeonatos. Eu, por iniciativa de outros colegas, conversando, nós abrimos a Liga B. Demos o nome de Liga B. Nós fomos o primeiro país no mundo a começar a competir com um só árbitro, porque nós não tínhamos árbitro. Nós tínhamos aqui um mestre que vive na Alemanha, que é o Abraão Dia, um angolano que é o treinador da seleção da Alemanha de sub-15. Ele disse, quando ele disse, vocês são aventureiros, nós falamos, nós não temos árbitro, nós não temos competição, nós temos que fazer isso. Então, ele quando voltou para a Alemanha, explicou, olha, em Angola estão a competir com um só árbitro, ainda lideram de maluco, aqueles são malucos. E quando menos de 3 meses, a Federação Internacional optou por ter só um árbitro. Porque antes tinham 2 line e um árbitro, que eram 3 árbitros, né? Mas depois, antes de 3 meses, a FIS implementou só um árbitro. Então quer dizer que antes da FIS lançar um árbitro, Angola já estava com um árbitro. Então, se calhar eles nunca deram conta que essa ideia é nossa, daqui de nós de Angola. Então, é por aí. E pensando em desistir, olha, eu sempre fui muito teimoso. Porque quando eu peguei os jovens da primeira geração, que felizmente agora o presidente da Associação Provincial de Luanda foi do meu primeiro atleta, que ele fez ser mestre Cheno, que é o mestre Cheno. Então, quando eu fui assistir uma vez ele com 9 anos, eu fiz-lhe 2 perguntas, e ele respondeu. Eu disse, agora eu vou ser mestre, mas só dele. Eu comecei com um só atleta. Então, tínhamos um tapete. Isso estamos a falar mais ou menos em que ano? Anos 80, estamos a falar anos 80. Eu ainda era competidor, mas eu já era, como os meus colegas me viram que eu tinha esse dom de passar, de ensinar os outros. Mesmo sendo colega lá, eu passei pelo 1º de agosto, depois vim para uma academia aqui do bairro que tinha Luando, que nós até andar, o Luando encolhia, nós éramos projetados no cimento. Depois fomos reabrir o Inter do Judo Clube, o Judo Clube de Angola, lá no Bailezão, junto ao Hotel Continental. Mas esse Judo Clube de Angola é o mesmo deixado pelo colono? Sim, o Judo Clube de Angola era o centro de treinamento da Seleção Nacional de Angola. Ok. Infelizmente perdemos aquilo, não sei quem vendeu, não sabemos quem, só sei que o Judo perdeu uma instalação boa, que pertencia à federação, e que nós não sabemos quem ficou com aquilo, só sabemos que perdemos aquilo. É o que aconteceu. Mestre, agora entrando propriamente para o local onde nós estamos no município do Rangel, e a questão que eu lhe faço é: como nasceu a ideia de desenvolver este projeto do Judo Clube do Rangel? Eu comecei com um atleta, como eu já disse há minutos atrás, com o mestre Cheno. Mas depois do mestre Cheno treinava comigo, eu ia treinar, e depois, às vezes, nós não tínhamos como pagar a propina dele, eu era obrigado a dar treino na Terra Nova, que era o clube que eu representava. Depois de fechar o Inter, nós tivemos que formar a Terra Nova, porque a maioria dos atletas da Terra Nova eram atletas daqui do Rangel, do Inter, éramos aqui do Rangel, então reunimos atletas que pertenciam aqui ao Rangel e outros da Terra Nova, se bem que a Terra Nova também é Rangel, e formarmos a Terra Nova, porque o nosso treinador, ou nosso monitor, nosso treinador, que era o mestre Buda,
era da Terra Nova, então falamos, vamos formar a Terra Nova, vamos deixar de representar o Inter, vamos formar a Terra Nova. Como tinha uns tapetes cansados, nós começamos, mas ainda assim, eu no Rangel, quando saía do Rangel, nós fomos os primeiros a começar com a palha. Ok. A palha, mas como é que nós fazíamos? Ainda não botávamos a lona em cima, nós também queríamos um saco de palha, cozíamos na ponta e montávamos assim como se fosse tapete, mas depois evoluímos, fomos metendo lona e outras coisas. Então, como é que surge? Quando o Xeno começa a competir, e depois o Xeno, logo a primeira competição, ele foi campeão, todo mundo queria também fazer judo e virou depois uma febre no bairro. Começamos, mas era muito complicado, porque todo mundo que se acha que tem força, quer medir as suas capacidades. Então, eu era muitas vezes obrigado a dormir tarde, a andar com os miúdos, mandar dormir às 19 horas. Por exemplo, os pais não queriam que treinasse judo, então eu era obrigado muitas vezes deixar a minha noiva às 20h30, porque o Xeno tinha que entrar na casa dela às 21h. Então era isso, era uma luta grande. E depois falavam, se ele reprovar na escola, o judo é culpado, então nós tivemos que receber a responsabilidade dos seus pais para nós assumirmos. E depois começamos a ter esse hábito de nós obrigar a fazer isso com todo mundo. Aí apareceu o projeto. E o projeto começou nos anos 80, assim com os rapazes lá do bairro, porque eram dançarinos. Antes do judo eram dançarinos, tinha outro grupo de dança, juntavam-se para brigar e não sei o que. Então, foi porque o judo também, em certas partes, foi uma das armas que me tiraram da delinquência. Então eu peguei essa própria ferramenta para tiver que ajudar esses jovens daqui do bairro. Mestre, já falou dos desafios que enfrentou. A questão que eu lhe faço é, muita gente conhece o Rangel pelo nível de delinquência, pelo alcoolismo e outros males, mas olhando para essa realidade, vimos coisas diferentes. A questão que eu lhe faço é, como lida com os jovens nesse contextos difíceis para ensinar o judo? Se nós termos uma noção aqui, esse espaço em que nós estamos não é nosso, mas ainda assim nós temos enviado muito esforço para que nós mantemos como projeto. Para nós mantermos como projeto. Por quê? Porque já estávamos num outro sítio, depois passamos para outro sítio, depois passamos para outro sítio. Às vezes são pessoas que têm vindo vendo o nosso trabalho que nós temos feito nos bairros. Então, muitas vezes, nesses bairros, na periferia, nós encontramos muitos meninos de mãe separada, pai separado, vivem com avô. Então nós queremos ajudar a orientar ou a educar esses miúdos. Muitas vezes nós à tarde temos um trabalho sem fim lucrativo dos jovens, desde os 3 anos até 100, se tiver alguém com 100 anos que queira fazer judo, nós recebemos. E nós também não temos escolha de quem nós vamos dar treino. Temos deficiente, temos autista, temos pessoas especiais no geral. Então nós fizemos um trabalho, porque quando ele estiver a treinar, se ele tiver que beber, se lhe falarem que o mestre Yuri está a vir, ele sabe que tem que parar. Quando nós saímos do sítio onde nós treinávamos, esta rua que nós treinamos agora era o sítio em que as gangues começavam a lutar das 18 até 5 horas, que parecia um trabalho. Mas desde que nós viemos para aqui, parou as lutas, nós conversamos com os jovens, enquadramos os jovens. É por isso que tem alguns atletas aqui que têm mais possibilidade, conseguem pagar uma mensalidade de 1000 kwanzas. E esses 1000 kwanzas ainda revertem para aquele que não paga, que não tem possibilidade de pagar. Eu por acaso, mestre, quando cheguei aqui, vi a interagir com o pessoal de forma a adquirir materiais escolares para alguns miúdos. Isso
reflete o papel que o Judo Clube do Rangel tem para essa comunidade, é isso? Sim, olha, nós não só recebemos atletas aqui do Rangel, eu costumo dizer Samizanga, Kazenga, Rangel, Ok. e às vezes as pessoas têm um grande carinho, nós já, às vezes chego onde eu estou a passar, é o mestre Yuri, ele fala tanto de mim, mas não me conhece. E diz que o meu sonho, olha, eu uma vez fui para a França no Mundial de Veteranos, e que eu não fui e não me deixaram ir ao hotel. Porque o próprio atleta, eu até nem sabia como sair do aeroporto Charles de Gaulle. Em que o atleta preferiu não ir para o serviço, para ir me buscar no aeroporto, me levou na casa dele. Ele teve que trocar o sofá dele porque ele achou que o mestre Yuri não podia dormir num sofá normal. Ele comprou um sofá-cama, o sofá dele era novo. Eu disse, meu, você vai tirar, mas o mestre não pode dormir no chão. Oh, mas eu vou dormir nesse sofá, mestre. Não, vou comprar um outro sofá-cama, o mestre merece. E foi um rapaz que eu só conheci naquele dia. Porque quando ele vivia em Angola, antes dele ir para a França, o sonho dele era participar numa aula nossa. Então, sermos pessoas de referência acaba às vezes sendo também muito desgastante para nós. Por quê? Porque nós temos que ser a pessoa mais correta possível. Ninguém é correto 100%. Eu sei que tenho as minhas falhas, erro muito, eu sou humano, mas procuramos nós passarmos as melhores coisas para os mais jovens. Quer dizer que em certos lugares o nome do mestre acaba chegando primeiro que a sua pessoa. É isso que acontece muitas vezes, porque muitas vezes ele ouve a falar do mestre e não conhece. Eu já cheguei a ver pessoas a falar que lutaram comigo, me partiram os cornos e eu estava lá de pé. E eu não falava nada. Depois vinha assim alguém, você está a falar, mas você conhece o mestre Yuri? Olha, tem uma história caricata em que nós, no bairro, nós de pé, e que chegou um gajo e disse, olha, ontem na festa o mestre Yuri levou um telefone, não sei o que. Oh, perguntaram, e eu estava lá sentado. Mestre Yuri, o mestre Yuri levou um telefone, estou te falar, o mestre de Judo levou o telefone, não sei o que. Você conhece o mestre Yuri? Eu conheço, então que sou do Rangel, não conheço o mestre Yuri. Ele falou, ele falou, olha, o mestre Yuri é esse que você está aí a dizer, que o mestre Yuri não é esse. Isso sou eu. Depois disse, desculpa lá, não sei o que. Eu disse, não tem marca, você está a contar a sua história, eu tô consciente que não fiz nada, então fica bem. Agora somos amigos. E passar a conhecer, então, tem sítio que às vezes falam do mestre Yuri e o mestre Yuri nem sequer foi lá. E há quem fala e nem sequer conhece. Sim, acontece. Tá bem, mestre. Nós também sabemos que durante algum tempo o mestre esteve na seleção angolana de judo, foi técnico da seleção angolana de judo. A questão que eu lhe faço é como foi assumir o papel técnico da seleção nacional? Olha, eu tive bons professores. Eu costumo dizer, para mim conseguir fazer o que eu fiz pela seleção de Angola, eu tive bons professores. Eu trabalhei com o mestre Souza, que é o mestre dos mestres, que nós respeitamos muito. Trabalhei com o mestre... Já agora, quem é o mestre do mestre? O meu mestre, eu tive muitos mestres. O meu primeiro mestre foi o mestre Kiala, o mestre Cunha. O mestre Kiala agora é o comandante da PIRI no Lubango. O mestre Cunha também foi ver isso no Interclube. Tive o mestre daqui do bairro, que é o mestre Zorro, do bairro, quando eu disse quando treinávamos no Iluando, que é o mestre Zorro. Sim. Tive o meu mestre que ficou comigo muito tempo, teve muita paciência comigo, que foi o mestre Guda. Apesar dele ser meu colega no Inter, mas é o meu mestre, porque eu lutava juvenil, júnior e sênior. Então o mestre Guda era o monitor, mas depois o mestre Anacleto desapareceu e ele é que ficou com a equipa e nós lutávamos até sênior. Então depois formamos a Terra Nova com o mestre Guda. Então o meu mestre, eu costumo dizer, eu tive muitos mestres, mas o meu mestre é o mestre Guda. Mestre Guda. Voltando à questão, mestre, como foi assumir o papel da seleção da seleção angolana de judo? Foi um grande desafio. Isso em que ano? Quando é que o mestre foi técnico? Eu fiquei mais de 20 anos na seleção nacional. Como técnico da seleção? Técnico primeiro adjunto, depois fui técnico
Por exemplo, o primeiro título da FAIA eu era adjunto. Ok. Eu era adjunto que ela ganhou na África do Sul. Ela foi considerada a melhor atleta, foi a atleta mais rápida e a primeira medalha de ouro feminino em Angola. A primeira medalha de ouro em Angola de judo. Eu fiz parte desse trabalho como treinador adjunto. Mas depois assumi, quando o Mestre Sousa abandonou, assumi a seleção. Foi um desafio muito grande. Foi um grande desafio e felizmente eu já tinha sido adjunto do Mestre Sousa, Sousa Sampaio, o Mestre Chico Sampaio. Também trabalhei com o Mestre Guda, mesmo nós os dois adjuntos da seleção. Viajamos algumas vezes como treinadores principais, mas tínhamos o diretor técnico que era o Mestre Sousa. E isso tudo me deu bagagem para quando chegar lá e conseguir se impor. Eu costumo dizer que eu fui o técnico, ou eu sou o técnico que passei por todas as seleções. Eu fui coordenador das seleções nacionais, diretor técnico nacional, fui treinador principal da seleção principal, fui o treinador principal da seleção de júnior, fui o treinador principal da seleção de cadetes, né? Naquele tempo chamávamos juvenis. E um dos atletas que seguiu essa minha caminhada dos cadetes até os sênior, um é o Baby Água. Baby Água era atleta da seleção do Interclube, mas era atleta da seleção. Eu peguei ele nos cadetes, foi campeão cadete, subiu para júnior, foi campeão individual e por equipa na taça da SADEC. Fomos no sênior, foi no ano em que eu abandonei, no dia, fui dispensado, infelizmente, fui dispensado no dia da viagem, mas felizmente eu fui o primeiro técnico, tive coragem. O Baby Água pesava 66, eu escrevi ele para lutar 73 e foi o atleta naquele ano que medalhou, o único atleta da Angola que medalhou. Então, eu fui o técnico que chamei pela primeira vez o nosso bicampeão da África, que é o Edmilson Pedro, com 17 anos na seleção nacional de sênior. Já foi para o Gabão e até os franceses que iam levar, pelo nível do judo que ele tinha, que iam levar ele para a França. Então, às vezes há muita gente que só vê o Edmilson agora, acha que o resultado que ele apresenta é fruto do trabalho atual. Quer dizer que é um trabalho que já vem sendo há muitos anos. Eu acho que o seleção sênior, agora que a federação tem feito muito bem, mas eu acho que tem que haver continuidade desse trabalho que tem que se fazer. Nós temos seleção de cadete, de júnior, de sênior, e nós temos que potencializar esses mesmos atletas da seleção para chegar até sênior. Se nós começarmos a pensar no que aconteceu no Baby Água e nós continuarmos a fazer, nós, muitas vezes, sênior, nós temos que dar 3 anos para ele começar a se enquadrar nesse trabalho, porque se nós só chamar uma vez, depois pararmos, vai ser difícil, porque para formar um campeão africano não é em 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não é. Já vamos chegar aí, mestre. Eu quero lhe fazer uma pergunta importante. Durante esse período que foi técnico da seleção angolana de judo, por muitos anos, claro, qual é a história, o que mais lhe marcou? O que é que mais lhe marcou? Quer aqui, quer fora do país, o que é que mais lhe marcou enquanto técnico da seleção angolana de judo? O que podes nos contar aqui? Olha, são muitas histórias caricatas, mas eu vou contar uma que aconteceu conosco na Tunísia, porque o que acontecia antigamente? Nós fomos na Tunísia, posto na Tunísia, éramos obrigados a ficar no hotel da organização. Nós até 20 horas, só para termos uma noção, nós chegamos às 13, até 20 horas, nós ainda nem estávamos inscritos. Estávamos a depender de um atleta que estava vindo da França, que é o Casimiro Bento, que podia contribuir no dinheiro que é para nós tivermos que participar no campeonato africano. Infelizmente, na França, no aeroporto, houve uma ameaça de terrorismo, de bomba,
então estavam a cancelar todos os voos. Nós não sabíamos onde é que podíamos dormir, Felizmente o Miro apareceu quando eram 21 horas, acabamos de pagar a inscrição e tivemos que alugar um hotel fora da organização porque nós não tínhamos dinheiro. Mas agora, o mestre Yuri era o técnico principal. O técnico adjunto que ficou doente. Eu tinha que tinha atletas lesionados. Eu era fisioterapeuta, o médico do outro treinador doente, o cozinheiro, porque tínhamos que fazer compra, porque nós alugamos uma guest house, eu tinha que cozinhar, e era assim, como aquele era um quarto, sala e cozinha, como é que fazia? Os treinadores dormiam no tapete. Os que vão competir um dia antes, dormem na cama, e outros dormem no sofá. Temos que dar possibilidade para os outros competir. E foi sendo assim os dias, mas nos obrigaram que tínhamos que dormir no mínimo um dia, porque nós não sabíamos no sítio da competição. E o autocarro da organização ficava na porta do hotel da organização para levar todos. Nós alugamos um quarto e tínhamos que entrar no mínimo 11 a 12 atletas. Ok. Não tínhamos espaço como dormir. Então os técnicos, imagine que um técnico que está doente dormir de pé. Tínhamos que revezar na cadeira. Eu dormia 2 horas e mandavam, porque os atletas que tinham que competir, e muitas vezes eles não vão competir, nós tínhamos que pegar esses atletas, dar treino, porque o outro está lesionado, podíamos ter revezado o trabalho, mas não tinha como, porque o outro estava doente e tivemos que fazer isso. Então, com a seleção nós já passamos várias, mas essa é uma história marcante, que me marcou muito. Que lhe marcou. Já, nós fazer a vez de cozinheiro, treinador, seccionista, ainda tínhamos que passar água quente, porque em Angola o técnico tem que fazer de tudo um pouco. Porque se vermos o Rangel quase que não tem condições. Nós felizmente temos a sorte de ter um atleta agora aqui no Rangel, que é fisioterapeuta, tem ajudado muito. Ajuda. Um produto de casa. Sim, de casa, que nós demos treino desde mais novo, formou-se, ajudamos. Temos ajudado nas suas formações, em certas coisas que ele precisa. E como ele está no tapete, sempre que alguém se lesiona, ele faz os primeiros socorros. E temos algumas amigas, temos que fazer mesmo amizade, que quando tem uma lesão grave, quando tivemos que ir para o hospital, nós ligarmos e ele dá um help para nós conseguirmos fazer a cena muito mais rápido. Boa, mestre. Como treinador, com uma vasta experiência, eu gostaria de ouvir essa voz da experiência. Qual é a diferença que existe entre um atleta comum e um atleta de elite, de alto rendimento? O que é que diferencia um atleta comum? Eu acredito um atleta comum, vou começar aqui, vou falar sobre o Rangel. O Rangel já teve uma fase com o Rangel, 80% dos atletas da seleção de honra, a seleção principal eram atletas do Rangel. Já eram no Rangel, mas depois nós tivemos que liberar esses atletas, porque os atletas depois de grande têm as suas responsabilidades, então nós não podemos privar esses atletas porque nós queremos título, não. Sim. Então é por isso que agora é só o clube de judo do Rangel, porque assim tem que ser, porque nós costumamos dizer, isso era uma escola de judo do Rangel, que todo mundo vinha aqui, nós dávamos a alta competição, ensinávamos, porque um atleta comum, nós por exemplo temos várias academias aqui em Angola, que muitas delas nem são legalizadas, então junta-se uma não legalizada com outra não legalizada, lutam e tem lá as suas formas de premiar e não sei o quê. Então, aquele atleta, por mais bom que seja, ele não é como um atleta da elite. O atleta pode lutar, às vezes pode ganhar. Pode ser bom, não sei o quê, mas não é como o atleta da elite. O atleta da elite tem que saber o que é uma arbitragem. Porque quando tiver a lutar, tem que olhar para o placar. Tem que saber que eu pontuei um azar que eu não preciso ir atrás, porque eu estou a ganhar.
Através, o atleta não sendo de elite, ele não sabe, ele só quer lutar. E muitas vezes está ganhando, fartar segundo, ele perde. Já um atleta de elite é obrigatório saber tá fartar 10 segundos, como é que vai movimentar no tapete, como é que faz luta pelo cume até segurar, o tempo passa. Ele se fazer uma projeção, tá ganhando, por exemplo, vamos falar a pontuação mínima de Yuko, e o tempo está a correr, ele vai por cima do adversário, tem as malabaristas do judo que passa como se tivesse aí buscar o trabalho de Neuasa e está a deixar o tempo correr. Até o árbitro mandar matar, já passou 5 a 10 segundos. Então é essa a diferença entre que existe o atleta de elite e o atleta não de elite, que vamos falar já de alta competição. Ele é obrigatório saber pontuação, de arbitragem, tem que dominar isso. Porque se nós tivermos carência de algum árbitro e nós ir buscar um atleta de elite, ele sabe quando é que é pontuação, quando é que não é pontuação. Até porque de um tempo atrás nós estamos a ver, tem uma comissão nacional de graduação, em que nós estamos a fazer atualizações de graduações e outros fazem prova para subida de graduação. Eu acredito que os tempos são modernos, não quero contrariar, mas antes, para nós subirmos para cinturão negro, nós tínhamos que saber, no cinto castanho, nós temos que dar aula, porque já somos monitor. A comissão lá da escola tem que ver, tem que cumprir uma aula dos mais novos para ele dar as aulas, explicar como é que se anda no tapete, como é que ele tem que explicar e não sei o que, depois fazer arbitragem. Só assim é que ele vai fazer o goki e o kata. Só que agora os tempos estão modernos, as coisas mudaram, é direito em fazer o kata e soube-se Vicente. Mestre, hoje, agora como técnico principal do Sporting Clube de Luanda, o que é que traz para este clube? O que é que traz de novo? O que é que quer construir de diferente para o Sporting de Luanda? O Sporting eu sou obrigado a ganhar. Ok. É um novo desafio. Porque quando eu estava no Rangel, eu não tinha obrigação de ganhar. Por quê? Porque eu nunca fiz judo para a questão financeira. Mas foi um projeto que me convidaram. Eu abracei o projeto. Eu abracei o projeto. Sim. Se nós vermos termos de treinamento, o Sporting é diferente daqui do projeto. Ok. É um tipo de treinamento para mesmo alto rendimento também. É isso, onde vem elite, e eu sou obrigado aqui a ensinar a base, porque eu costumo dizer muitas vezes os meus colegas, os mais novos, nós ultimamente estamos muito com imediatismo, temos pressa, porque nós queremos, eu sou o campeão, se vai descer, sou campeão de cadete, sou campeão de júnior, sou campeão de sênior, mas na verdade quem ganha com isso tudo quando há competitividade, muitas vezes nós vimos grandes lutas entre atletas do Sporting e do Inter, que são os grandes papões agora nesses últimos anos. Mas quem ganha com isso tudo é o judo da Angola. E qual é o legado que o mestre quer construir, deixar para esses jovens que estão consigo aqui no Sporting Clube de Luanda? Eu quero ter uma boa rapaziada. Se nós vermos a maioria da equipa do Sporting, são júniores. São júniores, são atletas que muitos deles estavam no anonimato. Vamos falar, por exemplo, nós não conhecíamos o Lâmina. Sim, o Lâmina. Ninguém conhecia. E no primeiro ano que o Lâmina chegou, foi considerado dos melhores atletas da Angola. Sim. Então, é isso que nós procuramos, potencializar, aconselhar alguns atletas já experientes, já da seleção. Temos atletas da seleção de cadete, temos atletas da seleção de júnior, temos atletas da seleção
de sênior. Você vê? Então, o que que acontece? Muitas vezes nós vamos aconselhando. Às vezes é detalhezinho que o mestre Yuri precisa fazer, mas o que que acontece? Atletas que vêm no Sporting, que são obrigados a treinar para ser campeão. Quer dizer que futuramente, se ele for treinador, já temos grandes dificuldades. Nem sempre o grande atleta é grande treinador. Sim, sim. Porque muitas vezes... Isso às vezes é confundido. Sim, eu, por exemplo, pego uma Andresa, que eu sei que é uma atleta forte naquela categoria. Eu vou pegar no Sporting, eu sou obrigado a lhe treinar, saber pontuação, saber não sei o quê, mas às vezes o nome da técnica ele não quero saber, porque ele está a ser treinado para ser competidor. Mas já no Rangel é diferente, eu sou obrigado a ensinar as bases. As bases, ok. As bases. Tem o Goki, o primeiro Goki, que é do cinto amarelo, o segundo grupo, o terceiro grupo. E nós trabalhamos trimestralmente. De cada semestre nós temos 8 técnicas para ir trabalhando. Vamos trabalhar. É por isso que às vezes nós não estamos preocupados no Rangel em sair campeões. Estamos preocupados em formar cidadãos. Okay. Nós queremos, e até porque quando chegou o Cano, pensou em formar criar o judo, não foi no intuito de ser para a competição, foi no intuito de formar bons cidadãos. Então nós estamos com essa filosofia aqui no Rangel. Tem atletas que se destacam, vão para outros clubes, ganham dinheiro, tem outras condições, sem nós querer impor que ele, quando eu costumo dizer, quando o pai cria um filho, depois o filho assim que ganha asa, ganha o mundo. Então nós queremos que isso aconteça com eles todos. Mestre, falou aqui sobre a disciplina que reina no Judo Clube do Rangel, do legado que quer construir ao nível do Sporting Clube de Luanda, mas eu estaria a falhar com essa entrevista se não lhe pedisse para retratar a figura de Nair Garcia. Quem é este atleta para si? Nair Garcia. Falar do Nair Garcia, eu sou suspeito de falar do Nair Garcia, porque quando nós, anterior, já falei da Liga B, eu encontro o Nair na Liga B. Por quê? Porque o Nair era daqueles clubes lá dos bairros, só lutavam entre eles. Então, quando criamos a Liga B dá oportunidade para aqueles que eram dos miúdos do bairro, que não tinham possibilidade de subir, por exemplo, num tatame organizado, né? Então, juntávamos todos na Terra Nova. E o que me estranhava? O Nair tinha potencial, mas às vezes quando chegava nos quartos de finais ou meias finais, ele perdia. Uma vez eu disse, garoto, vem, eu acho que você é um astro, um grande atleta, mas quero ser feliz, vem trabalhar comigo. Ele disse, meu sonho é ser campeão um dia, então vem treinar comigo. Ele veio. Na primeira semana que nós treinamos juntos, o Nair foi campeão. Eu tive... Campeão provincial, campeão da Liga B. Da Liga B. Okay. O Nair começamos a treinar na Terra Nova, porque foi uma fase que juntamos o Rangel e a Terra Nova, por sermos do Rangel. Então criamos um só clube. Todos do Rangel e o que lutávamos só pela Terra Nova. Mas houve uma necessidade de nós separarmos de novo. Eu disse, Nair, se tu quiseres ficar na Terra Nova, tu podes ficar, porque nós vamos voltar no Rangel. Nair disse, o meu velho é você e eu vou contigo. E esse ir contigo, foi contigo até tornar-se num atleta de alto rendimento de competição internacional. Olha, a nossa primeira medalha africana de júnior, que nós nunca tínhamos competido, foi o Nair, foi sozinho. O Nair foi sozinho e foi medalha de bronze. O Nair começou a lutar sênior com 15 anos. Eu tive que assinar termos de responsabilidade. Porque quando ele saiu campeão na Liga B, não perdeu mais. Foi somando. Foi somando. Então, eu vi que ele tinha um grande potencial. Eu escrevi ele para o sênior. O responsável pela prova disseram que ele era menor de idade, que não podia lutar.
Se ele tivesse que... Eu contei a história do Jigoro Kano. Eu disse do Rei Koga, que nós consideramos o rei do judo. Toshihiro Koga. Sim. O nosso judoca eles consideramos o Rei Koga porque nós lhe demos o nome do rei do judo, assim como o Messi ou o Pelé tem discutido quem é o rei do futebol. Então, para nós, o nosso rei era o Koga. Então, eu disse, o Koga foi campeão do mundo com 17 anos. Não me privam de um rapaz com o potencial que ele tem, deixar de competir. Se tiver que eu, como responsável dele, treinador dele, assinar um termo de responsabilidade, eu vou fazer o termo, assinei, e aí o Nair saiu campeão provincial e nacional. Até aí não perdeu mais nenhum combate. Eu lembro de ter treinado o Nair, até que o Nair saiu do Rangel para ir para o 1º de agosto. O Nair só tinha perdido uma final do campeonato provincial com o mestre Idi, que agora que é o, que é o treinador ou diretor técnico do Interclube. E quando o mestre Idi que reinava na categoria de 60 kg, quando o Nair apareceu, ficou a dor de cabeça do mestre Idi. Então foi uma das causas que fez o mestre Idi. E nós brincávamos, conversando de maneira de gozo com o mestre Idi. Disse: olha, o teu tempo acabou, deixa o Nair. O Nair agora é que vai assumir a categoria. E nós estávamos muito tempo sem ter um representante na categoria de 60. Fomos o Nair, o Nair começou a competir pela seleção, voltamos a competir com 60 kg. Nair foi para o campeonato africano. Então o Nair cresceu muito e estamos a perder um grande treinador, porque o Nair também é um dos monitores daqui do Rangel, por causa do trabalho, tem tido pouco tempo. Então é um miúdo que tem bases, um grande futuro treinador também do Rangel e não só do judo, né? Estamos a falar do judo. Aonde ele quiser ou escolher ser treinador, eu sei que ele vai se dar muito bem porque tem muita experiência. Obrigado, mestre. Já mesmo na reta final, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: como é que o mestre gostaria de ser lembrado? Eu queria ser lembrado como o mestre Yuri, não o mentor do Rangel. O velho mestre que aconselha. E só para nós ressalvar uma coisa, ainda continuo a competir. Eu sou vice-campeão do mundo 2017. Master. Sou bicampeão de Master da África do Sul, bicampeão. Esses 2 últimos anos fui campeão. No 5º lugar no Dubai. E estamos sempre aí. Ainda este ano pretendo cada dia nós melhorar. Essa minha aventura como Master começou porque nós realizávamos sempre todos os anos aqui na Jota, uma competição, encontro de amigos, de veteranos. E felizmente nos 6 anos que nós realizamos, eu era campeão desses 6 anos, eu fui campeão. Então era um sonho antigo, eu só pertencia à pré-seleção, nunca representei a seleção quando era competidor. Então me surgiu a oportunidade de representar o meu país a nível internacional. Então juntei dinheiro, foi uma aventura também, porque eu não falava a língua, eu sozinho, mas ainda assim eu disse, eu sou um mochileiro, eu sei que vou pegar minha mochila, vou ir, vou competir, vou voltar, eu sei que vai dar tudo certo. Felizmente deu tudo certo e estamos sempre a representar o país, isso é bom. E comigo, quando eu comecei sozinho nos veteranos, e fomos agregando agora a seleção de veteranos, já temos mais de 30 elementos, fico feliz. Uma associação já devidamente estruturada. Já tem uma associação devidamente estruturada. Fico feliz por ter aconselhado esses colegas que agora fazem parte da seleção de Master. Mestre, falando esses colegas, falando de legado, falando de seleção, qual é a análise que faz sobre a atual gestão
do judo angolano, da Federação Angolana de Judo atual? Opa, agora eu fico feliz porque nós já competimos campeonato africano de juvenis, ou nós chamamos cadete, campeonatos africanos de júnior, somos medalhistas, somos potencial na nossa modalidade, na nossa zona já somos os melhores, né? Em África somos temidos, porque a nossa qualidade é muito boa, de júnior, de cadete, sênior, já vamos lá, tanto que nós já temos bicampeões, se vocês verem os atletas medalhistas que tem medalhado a nível da África, são atletas que começaram comigo. Sim. Eu costumo falar, são atletas da minha seleção. O Edmilson, a Neide, sim, a Jassonema, que também é bicampeã africana. Temos a Andresa, também foi da minha seleção de júnior. E muitos outros, sim. Yeah. Outros, por exemplo, nós temos agora o Antônio Candeiro, que fez um grande campeonato, foi vice-campeão no Open de Marrocos, que não é um Open fácil de seguir. Eu fico feliz por o Candeiro estiver ali, porque foi formado por um atleta meu, que é o Naruto. Sim, o Naruto, de Benguela. Que é o Lisandro. Então, quer dizer que eu passei bem o legado, então eu quero ser lembrado como o velho mestre. O velho mestre. O velho mestre. Se tivesse que atribuir uma nota de 0 a 10 à atual federação, à atual gestão do judo angolano, qual seria? 8. 8. Nós, não é querer criticar, em termos de organização, está melhor do que outras vezes, porque se calhar há mais possibilidades do que noutra hora, porque o orçamento melhorou mais, há mais possibilidade. O Gildo é um homem incansável, que é o presidente da federação, gosta de fazer, porque às vezes também nós temos muita vontade de fazer, e às vezes as pessoas que nos rodeiam acabam estragando a nossa vontade de fazer. É triste, dou 8 porque ainda vi no Campeonato Africano de Júnior e Cadete que passou em Angola, alguns no hotel da federação, outros nas suas casas. Nossos atletas ainda não poder ser orientados pelos treinadores da seleção, porque estava falta de black number, por isso que eu dou 8, porque não é normal quando nós temos a candidatura de realizar a prova na nossa casa, nós temos que nos organizar melhor para nós não acontecer. Resumindo, ainda há um trabalho por ser feito. Eu acho que também foi bom, aconteceu o que aconteceu, e se nós quando criticamos não é porque nós somos críticos, é para ver melhorias, estás a ver? Okay. A crítica tem essa função. Sim. Nós, não é para dizer que está a criticar porque não está conosco, não é isso. Por isso que eu dei 8. 8 eu acho que é uma nota máxima, porque podia ser 10, porque também chegar no 10 é difícil. Então, se nós criticamos, às vezes é para, se acontecer uma coisa do gênero, não voltar a acontecer, termos atletas sem black number, sem kimono, e já não pode acontecer pelo nível que nós temos. Se nós melhoramos, somos respeitados a nível da África, o nosso nível também tem que subir. Então é mais ou menos isso que nós queremos que melhore. Não, o nível do judo melhorou muito, tem muito mais clubes a nível da Angola, com muita qualidade. Quero bater palma e tirar chapéu para o Malange, que tem feito grandes atletas. Benguela sempre foi o top 2 do judo a nível da Angola. Então já parece Malange com um nível muito aceitável. Por exemplo, nós estamos aí buscar atletas para reforçar os nossos clubes de Luanda com atletas da província. Nós, por exemplo, temos... Que outra hora já era difícil. Era difícil, estás a ver? Então, foi um trabalho muito alto que se fez, porque nós, muitas vezes, o mestre Yuri, a custo zero, saiu de Luanda para te ver sem condições de dormir no Luanda, para te ver que deixar lá um trabalho. E foram os treinadores de agora, ainda eram atletas, foram
Absorvendo o conhecimento e agora está a passar um bom legado e quando o nível do judo da Angola sobe, nós também subimos. Boa, boa. Mestre, já mesmo para quase no final, que mensagem quer deixar para os jovens treinadores e os jovens competidores do Rangel e de Angola toda? Eu gosto de passar uma palavra por Angola todos os judocas da Angola. Tem uma coisa, nós subimos o nível, mas estamos a esquecer uma coisa. Respeito. Estamos a esquecer o código moral do judo, que é muito importante. Que é muito importante. Muitas vezes nós os técnicos, por alguma eventualidade que achar que o ponto seria do atleta dele, não é, nós nos chateamos, mas depois os daquele tempo senta numa cadeira, faz a vênia no outro, e quando o atleta do outro ganhar, chega, dá o parabéns no atleta, fica feliz. Muitas vezes tem muito atleta que fica feliz só o facto dele sentar. Ouvia falar do mestre Yuri, ele está sentado de lado porque o atleta do mestre Yuri está a orientar o atleta dele e às vezes o atleta dele ganha, o atleta do mestre Yuri ele se sente muito honrado. Eu não me sinto mal, sinto feliz porque se calhar o trabalho está a ser bem feito, está a ser bem passado o legado, mas é uma coisa que nós estamos a esquecer. O nível sobe, mas estamos a perder o código moral. Okay. Então, eu quero muito passar esse recado para os judocas angolanos e mestres. Que resgatemos o código moral, porque antes, quem faltava respeito no mestre, faltou respeito a todos os mestres. Se você não consegue falar bem com o teu mestre, não vai conseguir falar bem com o mestre do outro. É isso que nós queremos passar. E às vezes, nós somos adversários, nós não somos inimigos. Está a perceber? Eles precisam encontrar. Se o meu mestre, por alguma eventualidade, chupou com outro mestre que depois ficam bem, você não tem que ver como aquele mestre também tem o inimigo. Eles vão se entender, o problema é dele. Então, vamos resgatar o código moral. Nós não precisamos pensar porque sou da seleção, sou superior do que o outro, não. Todo mundo tem oportunidade, não precisamos ter pressa e cada vai chegar a vez dele. Obrigado, mestre Yuri Paim. Para terminar, para o mestre, o judo é? Caminho para a suavidade. Para mim, é uma forma de vida ou de viver. Muito obrigado. Obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Arigatou.